Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Um Café pela Ordem. Você sabe que esse é um espaço em que a gente debate os temas da advocacia criminal, a defesa das nossas prerrogativas e todos os temas correlatos do dia a dia de quem exerce essa profissão tão importante para a nossa sociedade. Cada dia eu trago um convidado especial e hoje, mais do que especial, trago uma grande advogada, uma advogada que me inspira, uma advogada que, além de ser atuante na área criminal, ainda atua na área institucional. Atualmente ela é secretária da Comissão de Advocacia Criminal da AB São Paulo, ela é presidente da Comissão da Advocacia Jovem da Abracrim e ela é advogada formadora de opinião. É uma formadora de conteúdo muito especial. Estou falando da minha amiga, da querida Tamara Cavalcante. Gente, olha só, que honra que é ouvir isso. Como assim eu te inspiro? Lógico que me inspira. Senhor, muito. É o contrário, é uma honra estar aqui a ler seu convite. Estou honradíssima, ansiosa desde o dia que recebi. Formadora de opiniões. Depende da opinião, né? Eu tenho uma opinião meio contraditória na internet. Por vezes, assim, o pessoal não entende a minha opinião peculiar. Mas vamos aí, vamos caminhar. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço você aceita o convite. Esse podcast a gente montou como um espaço de receber pessoas especiais como você, que certamente vão trazer uma contribuição para quem está buscando se aperfeiçoar na advocacia. Tem gente que ainda está decidindo se vai seguir a maravilhosa área da advocacia criminal. Eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente além de mim. É incrível, gente. A gente gosta muito desse rolê aí. Eu queria começar te explicando que o podcast tem esse nome, um café pela ordem. Primeiro que tem um café de todo dia. Nós, advogados criminalistas, um brinde para você. Um brinde aí. E um brinde sempre com um cafezinho. Pelo menos no horário comercial. Eu ia falar isso. Pera lá, sempre não. Até que horas? Até às 6 horas tá bom. Depois tá liberado outros 6? tipos de brinde. Tá bom? Aí, mas, além disso, tem a questão do pela ordem, que é uma alusão à prerrogativa que eu digo que é a minha preferida, que é fazer uso da palavra pela ordem. Você que é uma advogada muito atuante, como que você vê o papel das prerrogativas para o advogado criminalista? Você acha que elas são importantes, elas são funcionais? Como você vê? Não existe advogado sem prerrogativas, né, Ale? Vamos começar por aí. E o advogado que sabe das suas prerrogativas, que sabe fazer o bom uso delas, que entende o nosso código ali com segurança, que estudou isso, eu costumo falar que o advogado ele precisa ser combativo e não conflitivo. As pessoas elas têm misturado isso daí porque a linha é realmente tênue. E aí, quando o advogado ele tem segurança nas suas prerrogativas e ele entende quais são elas, ele deixa de ser um advogado conflitivo, em que todo lugar ele quer espernear, e passa a ser um advogado combativo, sabendo que, olha, aonde eu posso usar da minha voz um pouco mais, aonde eu posso, qual é o limite que eu posso chegar em qualquer ambiente onde a advocacia criminal ela precisa ser usada, seja numa sustentação oral, seja numa delegacia, seja numa audiência de primeiro grau, porque hoje em dia muito se fala sobre sustentação nos tribunais, sobre tudo, e a gente está esquecendo que o processo ele começa aqui na base. Exatamente. Ele começa ali, com o juiz de primeiro grau, com o juiz da custódia, com o juiz do DIPO. Muitas vezes você não consegue uma coisa na custódia, você passa da custódia pro DIPO, do DIPO pro juiz de primeiro grau. Então, fazer uso da sua prerrogativa com segurança e cordialidade, sabendo o que você está falando, é importantíssimo. Eu acho que é o caminho. Você toca num ponto fundamental, que é o conhecimento das prerrogativas. Sem conhecimento não tem como a gente fazer uso adequado das prerrogativas. Tem que ter coragem, combatividade, mas o conhecimento é fundamental, né, Tamara? Exatamente. Até pra tudo, né, Ale? Eu costumo falar o seguinte, que em todos os lugares, todas as palestras que eu vou dar, eu só consigo falar, todos os processos que eu vou atuar, eu só consigo falar com segurança, eu só consigo falar bem sobre aquilo se eu sei o que eu tô falando. Sim. Se eu entendo aquilo, se aquilo ali tá lá, se eu entendi. Porque se eu só dei uma lidinha, ou se eu tô rasa no assunto,
Você não é seguro, você não consegue fazer. Então, até para as prerrogativas. Se você não sabe o que está lá no código de ética, se você não sabe qual é o limite entre a advocacia, entre o delegado, entre a advocacia e um promotor, entre a advocacia e o juiz, você não consegue chegar onde você precisa chegar e aí você passa a ser conflitivo. Você passa a querer brigar, aumentar a sua voz para ter razão e muitas vezes uma razão que você não tem. Verdade. Você, Tamara, hoje tem uma rede social muito ativa, né? Como eu disse, você você produz muito conteúdo e forma muitas pessoas, né? E às vezes, como a internet é muito rápida, as pessoas imaginam que a nossa vida também é assim, né? Que tudo é poucos segundos. Mas às vezes, para emitir uma opinião de poucos segundos, você tem que ralar muito, né, Tamara? Tem todo um estudo que antecedeu para você ter a segurança para dar uma opinião, até mesmo na internet, Bom, já é um post. perigo dar opinião na internet, né? Porque a linha, eu volto a dizer isso, né? Que a linha é muito tênue entre você ser alguém que quer opinar sobre tudo, quer falar ali tudo que você... eu vou falar, acho que eu preciso falar. E realmente opinar sobre algo que vai trazer conhecimento para alguém, que vai nem sempre formar uma opinião, mas que aquilo que você vai falar vai agregar alguém. Porque não adianta só eu chegar na internet e falar qualquer coisa, que é o que tem sido feito, né? Hoje em dia o pessoal acha que a internet é terra sem lei. E não é, viu, galera? Não Vamos é. combinar que tem crime, que na internet você tá sendo visto, que tem IP, então não é uma terra sem lei. Verdade. Então eu também não posso chegar lá e falar qualquer coisa, não posso falar sobre qualquer assunto, não vou opinar, por exemplo, sobre o processo de um advogado que eu não conheço. Verdade. Isso daí é importantíssimo. Como que eu nunca vi um processo e vou opinar sobre ele? Óbvio que um elemento ou outro que tá na mídia, você pode falar, isso daqui, a lei é isso. Um caso recente agora. Os subcelebridades, eu cheguei na segunda-feira, a advogada que trabalha comigo estava me contando as fofocas das subcelebridades. E aí, no final de semana, rolou um casamento famoso, e esse famoso, dentro do casamento, começou a tirar relógio das pessoas. Em vez de passar gravata, ele começou a pegar mesmo os bens, Meu Deus. relógio, colar. Então, e aí eu falei assim, gente, pra mim, isso daqui é roubo. Sim. Porque quando a pessoa não queria entregar de boa fé, que ainda assim era um constrangimento legal, então a gente tem aqui um crime de constrangimento legal, é roubo, porque os outros seguravam a pessoa para os outros tomarem. Nossa. Então, esse tipo de comentário na internet, você ainda consegue. Agora, uma grande mídia, um grande processo, você vai falar sobre uma coisa que você não conhece? Não, aí não faz sentido. Verdade. Tamara, aqui o nosso podcast, nessa sessão, nessa temporada que a gente criou, a gente estruturou ele com alguns quadros. Então eu vou começar aqui com o primeiro quadro. É muito tranquilo, é indolor. O advogado falando, olha, tranquilo, confia. Eu tô me sentindo depondo na delegacia e o delegado passando a mão assim, pode falar tudo. A diferença é que o advogado não fala pra você ficar em silêncio. Então, ele tá assim, confia, pode falar não, tudo, super vai tranquilo. dar certo. Então nós vamos pro primeiro quadro. O primeiro quadro é um café com história. A ideia é que você compartilhe com a nossa audiência alguma história que você tenha na sua carreira, que tenha te inspirado, marcado, algo que foi determinante para você estar onde você está hoje. Sei lá, as pessoas compartilham aquela história que vier à cabeça. Você lembra de alguma história interessante? Eu tenho várias. Imagino. E se tem uma coisa que eu gosto, né? De falar. Sou o quê? Advogada. Adoro falar histórias. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é que eu não foi algo muito marcante que me trouxe para a advocacia criminal. Tá. Desde que eu entrei na faculdade, é óbvio que foi o que me brilhou os olhos, era o que eu queria. Inclusive, gosto de dizer para todo mundo que fui muito mal, muitas vezes, peguei DP e tudo mais, e hoje eu sou uma ótima advogada. Então, se você quer ser advogada e acha que você não pode, confia, dá certo. Eu e minha dislexia...
A gente conseguiu, chegamos aqui. E aí, a minha família pediu pra eu não ser advogada criminalista. Pediu? Pediu pra eu seguir qualquer área. Aí é bom ter o apoio, né? Eu me sinto apoiadíssima. Não, hoje eles já me apoiam. Sim, Hoje sim, eles sim. já conseguem me olhar e falar assim, nossa, olha. Mas eu sempre falo para todo mundo que a advocacia criminal, ela só é perigosa para quem vem de sonho. Perfeito. Eu tenho... A gente não é padeiro. A gente não vem de sonho. Eu não sei fazer... Você sabe fazer sonho? Não. Eu não sei, não sou padeira. E aí o pessoal tem uma mania de mim. Então, para o cliente, né, para a advocacia criminal ela ser perigosa, você precisa vender sonho, você brinca com a liberdade do cliente. Você não pode mexer com a mulher do cliente, com o dinheiro do cliente, porque você não pode crescer o olho do dinheiro com o dinheiro do seu cliente, nunca. Cara, se você cobrou aqui, ó, 5 mil reais para fazer um negócio e o seu cliente é milionário, é problema seu. Você errou. Você não tenta depois passar... Não mexe não cresce o olho com dinheiro. E com a liberdade do cliente. O direito, a gente aprende lá na faculdade que o direito, nosso maior princípio, né? O nosso maior direito é o direito à vida, né? Eu ouso discordar disso. Para mim, é o direito à liberdade. Porque a vida, você morreu, acabou. Quem fica que vai brigar lá depois com o direito civil chato. Porque, sabe, com o seu espólio, que vai fazer inventário. O direito morreu, acabou. Agora, a liberdade... a gente fica preso, a gente fica sem luz. Imagina ficar sem luz nos dias de hoje, por 2 dias. A gente sem telefone, sem internet, sem poder se comunicar, preso dentro de casa. Já é torturante. É desesperador. E aquele lugar é um inferno. A gente vai lá visitar, não. A gente vai lá no parlatório falar com o cliente. Eu não sei você, mas eu saio de lá mal. De tudo que eu faço na advocacia, é o que eu odeio fazer, é ir num presídio. Porque é um ambiente ruim. Sim. É um ambiente pesado. Então... Só tinha que estar lá, assim, quem tinha que estar lá, e a gente tá vivendo, e a gente tá vivendo uma era onde a prisão, ela virou regra e não a exceção, então, cada dia que passa, tá mais difícil advogar, vamos ser realistas aqui, mas o ponto principal vamos fechar a caixinha, né, o ponto principal então a minha advocacia criminal veio disso, do gostar de fazer. Mas como foi essa transição? Você falou que a família inicialmente... Queria tudo menos criminal. E aí você vira uma advogada apaixonada. Aí eu saí da faculdade, fui prestar a OAB, não passei de primeira, fiquei lá tentando, né, aquele negócio. Mas eu sempre me posicionei como se a advogada criminalista fosse. Só que no começo ali, logo que eu passei na OAB, eu fazia de tudo. Não negava nada. Eu fui audiencista trabalhista, mas eu chegava na audiência trabalhista assim, ó... estou aqui cobrindo um colega porque essa não é minha área. Eu só vim cobrir aqui, só vim fazer o acordo. Só fazia acordo, gente. Não peça para eu instruir. E sempre me posicionando para começar a construir. Acabei conhecendo uma galera muito legal lá na Barra Funda, no fórum, e fui ganhando experiência com eles. Aí, dali em diante, eu não quis mais nada. Hoje em dia, eu já me dou ao luxo de falar assim, hoje eu não faço mais nada além do criminal. O escritório ainda pega família, ainda faz full service, mas eu olho tudo, eu vejo tudo. Por quê? Porque a gente tem que saber tudo. Quando a gente vai gerir no escritório, né? Você melhor do que ninguém sabe. Quando a gente vai gerir um escritório, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Verdade. Mas eu mesmo só atuo no criminal. Muito bom, muito bom. Interessante ver essa transição, né? A gente tem alguns convidados que chegam, não, eu desde garoto, desde criança, queria ser, a família apoia, tive exemplo dentro de casa, e você rompeu com tudo isso. Eu não ia nem ser advogada, eu trabalhava em ótica. Olha aí. Eu arrumava óculos. Eu decidi fazer direito. Eu fiz o meu vestibular, eu fiz para biomedicina e direito. Olha isso.
E aí, porque eu trabalhava na loja, um belo dia eu acordei e falei assim, não quero mais trabalhar em ótica, eu não vou passar minha vida inteira no balcão, vendedora de loja, não quero isso pra mim. Tá. Eu sempre quis ser chamada de doutora, isso é verdade. Tinha aquele negocinho ali, a medicina não ia dar, Tá. vim da Zona Leste, do Fundão, estudei em escola pública a vida inteira, nunca fui a pessoa mais estudiosa do mundo, então medicina estava descartada. Biomedicina, aí eu passei para direito. Minha mãe ficou super feliz. O sonho da vida da minha mãe era que eu fosse advogada. Tá. Então, para ela realizou o sonho dela. Eu só fui. Eu fui começar a... E aí, só que aí, desde o primeiro semestre, eu já falei assim, não, é isso aqui mesmo, gosto, estou fazendo por prazer, por prazer não, né? Porque a gente chega depois do primeiro semestre da faculdade, nada mais é prazeroso, né? É busca balde, chuta balde, busca balde, chuta balde. Não, a gente sai da faculdade assim, né? E hoje eu gosto de advogar. Eu, por exemplo, não faria um concurso público. Sim. Não sentaria minha bunda para estudar para um concurso público, porque eu gosto de advogar. Eu gosto do kikiki, que é a advocacia, de passar raiva mesmo. Sim. É todo dia uma raiva diferente. A gente acorda e dorme passando raiva. Mas eu gosto. Ô, Tamara, você hoje ocupa aqui pelo menos 2 funções na vida institucional. Uma na OAB e outra na Abracrim, né? Antes de você estar à frente dessas comissões importantes, né, nessas 2 instituições que são referências, você teve uma vivência também participando como membro? Isso foi importante para você? Te ajudou a se integrar na advocacia? Como que você vê a atuação institucional refletindo na sua carreira de advogado? Olha, tem um ponto muito, muito legal sobre isso. Foi muito boa essa pergunta, porque agora eu posso falar. Posso falar mesmo? Pode, lógico. Quando eu peguei minha carteira da OAB, eu entrei na OAB, peguei a minha carteira ainda em 2014. 14? Era o Marco Antônio, se eu não me engano. Não vou saber. Depois a gente pesquisa. Tá. Eu entrei e saí. Porque você não era acolhido na OAB. Tá. E eu tenho cantado essa bola desde da gestão Patrícia Vanzolini. Bom, sou Team Patrícia Vanzolini, porque ela foi minha professora do cursinho, ela me ajudou a aprovar na OAB, então Patrícia e Sandy estão ali pra mim, ali, ó. E assim, eu venho falando isso para todos os jovens que eles têm uma oportunidade que nós não tivemos. Porque quando se era jovem, que entrava lá na OAB, você pegava a sua carteira, 2 tapinhas nas costas, tirava uma foto, que eu não faço nem ideia de onde está essa foto hoje, e você não voltava mais para a OAB. A não ser que você fosse muito interessado e fosse comendo, ou pelas beiradas, né, para entrar, ou se você fosse filho de alguém. Entendi. Porque você chegava numa casa da OAB, e aí eu acabei indo para a minha inscrição foi na sede, fiquei lá, e aí depois eu transferi a minha inscrição para uma outra subseção, não vou falar qual que é, porque senão todo mundo vai saber quem era a presidente na época, e ela ganhou a eleição, e eu fui ajudar o meu chefe na época na eleição. Enfim, eleição e tal, e aí a gente ficou lá um dia inteiro, ainda era eleição urna, ficamos o dia inteiro lá, debaixo de um sol. Depois que ela virou presidente, ela fechou a subseção pra galera. Eita. E aí eu falei assim, não, isso daqui não é possível. E aí, também, as minhas 2 primeiras experiências com a AB foram negativas. E aí eu só fui voltar pra OAB mesmo, que eu fui falar assim, vou dar mais uma chance agora, na última gestão, na gestão passada. Porque as coisas foram mudando. Uma amiga minha recebeu o convite para ir para a OAB, para ser presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Tatuapé.
E aí ela mandou num grupo que a gente tinha, olha, eu fui convidada, eu quero participar, vocês me ajudam? Aí a gente, Dani, a gente não quer saber de nada, a gente não quer saber desse rolê, mas a gente ajuda no que você precisar, não quero ser nomeado, não quero nada, mas a gente te ajuda no que precisar. E aí foi. Eu sou uma pessoa que eu não sei fazer pouco. E se eu começo, eu vou. E aí eu comecei a ajudar ela a fazer uma coisa ou outra, a gente começou a fazer várias palestras, inclusive uma palestra organizei, levamos você lá, e fomos fazendo. E eu fui vendo, falei, cara, é muito legal, não era isso que eu vi. Sim. Um monte de jovem. E nessa, em 2020, eu comecei com o Instagram. Tá. Então, eu já tinha um pessoal no Instagram. Eu já tava lá falando pro pessoal no Instagram. A minha amiga precisou sair por conta de agenda. E aí, recebi o convite do Thiago para ocupar o cargo dela como presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Tatuapé. Então, eu fiquei por 2 anos como presidente lá. E aí, abriu uma caixa, porque eu falei assim, primeiro, a gestão mudou totalmente a cara. Os congressos da Jovem trouxeram eu fui no meu primeiro congresso, eu fui no primeiro congresso em Santos, eu olhei e falei assim, cara, isso daqui é muito legal. Porque olha a oportunidade que os jovens estão tendo de estar aqui. O primeiro congresso que eu fui, tava eu, o Quaresma, um fulano de tal, vários advogados incríveis que você antes não tinha como chegar neles. Tinha acesso. Você não tinha acesso. A primeira vez que a Patrícia falou meu nome num congresso, a gente quase desmaiou no chão. Eu falei assim, meu Deus, ela sabe meu nome. O Sica, na hora que o Sica falou, o Sica sabe meu nome. E hoje eu vejo isso. Porque os presidentes sabem o nome. O Thiago mesmo. O Thiago sabe o nome da galera. Ele tá lá no meio. Você, é lógico, todo mundo com muito respeito e ordem à hierarquia que se tem, porque a gente precisa respeitar uma ordem, uma hierarquia. Eu acredito que sim, a gente precisa seguir o conselho dos mais experientes na advocacia. A gente tem acesso. Tem que ter, né? Eu costumo dizer que não temos diferença. Estamos na mesma estrada, talvez alguns um pouquinho à frente, um pouco atrás, mas assim, é muito importante que a gente tenha essa abertura, porque o mais jovem aprende com o mais experiente, o mais experiente aprende com o mais jovem. É uma troca que todos saem ganhando. Quando você se fecha, você rompe um ciclo virtuoso, né? De avanço. Isso que você falou me deixa muito feliz de ter participado desse processo, de estarmos hoje com a OAB mais aberta. Espero que cada vez ela esteja mais... Que o jovem advogado, né? Hoje, a grande maioria da advocacia tem menos de 5 anos. Incrível, né? Nos últimos 5 anos, 10 anos, então... 60% dos advogados têm menos de 10 anos. E aí, Ale, o pessoal precisa aproveitar isso. Porque, assim, muito se fala sobre como conseguir, por exemplo, como consegue cliente na advocacia, como consegue cliente, principalmente na advocacia criminal, que sim, é um lugar muito mais difícil de se conseguir cliente. Porque para você conseguir cliente na advocacia criminal, você precisa estourar uma bolha. O lado de lá, ele precisa confiar em você. E não é qualquer um que vai confiar. Então, você começa de baixo, você vai escalando. Só que estar em ambientes como a OAB, em networks, em workshop, em eventos, em lugares, né? Você precisa ser uma pessoa interessada e não interesseira. Muito se fala hoje em network, e aí a pessoa começa a querer grudar nas pessoas para conseguir alguma coisa. Não é sobre isso. Você precisa ser interessado, ser visto, quem não é visto não é lembrado. Tá ali, ó. Uma hora acontece, uma hora você estoura a bolha, uma hora você vai me falar assim, não, olha, eu tenho um caso aqui, eu não vou conseguir atuar, eu confio na Tamara, eu vou passar esse caso aqui pra Tamara. Eu sei que eu posso confiar nela. Sim. Né? Porque é uma coisa que eu falo pra todo mundo, eu falo assim, quem é você nos lugares também? Você pode, até hoje, meus amigos da faculdade me mandam um processo. Mas por quê? Porque eles lembram de mim de agora? Não, eles lembram de mim lá da faculdade. Sim. Quem eu era lá? Verdade. Se eu passasse 7 dias por faculdade no bar, eu não ia ser essa pessoa. Verdade.
Então, você vai construindo a sua reputação dentro da advocacia criminal, dentro das instituições, e aos poucos, a gente tá na era do Instagram, né, que tudo é muito rápido, né, tudo tem que ser, é 60 segundos o negócio, você tem que chamar a atenção de alguém em 3 segundos, porque senão a pessoa perde a atenção, só que na vida real as coisas não são rápidas desse jeito. Não. Para eu estar sentada nessa cadeira aqui, falando com o Alexandre. Gente, o Alexandre tem 26 anos de advocacia. É uma grande sumidade na advocacia criminal para todo mundo. Cresci ouvindo sobre você. Hoje é nosso tesoureiro da OAB. Ele que manda em tudo, ele que tem dinheiro. Fala baixo, fala baixo. Ele que manda em tudo, ele que paga evento. Ele que diz que não vai. Pra eu estar sentada aqui demorou. Sim. E as pessoas, elas não conseguem entender que é um degrau por degrau e que algumas coisas na nossa vida demoram pra acontecer. Sim. Às vezes acontece mais rápido. Eu sempre brinco, né, que não dá pra comprar uma Ferrari com 1 ano de advocacia. Às vezes dá, porque você vai pegar um cliente e você vai estourar. Só que talvez esse um cliente que você estourou aí no seu primeiro ano vai demorar mais 4 anos pra você pegar outro igual. Verdade. E se você comprou uma Ferrari, você não pegou esses honorários e dividiu nesses 4 anos. É verdade. Porque a advocacia criminal ela é cíclica. É verdade. Verdade. Tem hora que você tá aqui, tem hora que você tá aqui, tem hora que você ganha um honorário e tem hora que não. É. Verdade. Muito bom, muito bom. Nós vamos agora para um próximo quadro. O próximo quadro é um quadro que eu gosto bastante, porque é a oportunidade da gente ouvir opiniões do nosso convidado. É o quadro Mitos ou Verdades. Do céu. Eu posso me esconder agora? É hora de fugir? Mitos ou verdades? Vamos. Não, porque assim, a gente ouve muita coisa, né? Como você disse, as pessoas falam, às vezes, sem muito compromisso com a verdade, e a gente não sabe. Então, eu queria saber da sua opinião. Primeiro, você, como uma advogada criminalista, existe sempre aquela dúvida. Para a mulher, é mais difícil ser advogada criminalista? A advocacia criminalista não é uma carreira para mulheres? Mito ou verdade? Meu Deus do céu. Tô prestes a ser cancelada por 98% das mulheres do meu Instagram. Eu acho um mito. É? E eu falo isso nos lugares, sabe por quê? Por quê? Eu não sei se porque eu uso do meu atributo de ser mulher para a parte boa e muitas vezes eu esqueço que eu não sou uma mulher, que eu sou uma mulher, aliás, que não faz diferença. Eu nunca vou chegar num lugar na condição, eu sou mulher, isso daqui pra mim é... Não. E eu falo pra todo mundo esse exemplo, que uma vez eu cheguei numa delegacia e eu não consegui estacionar um carro, porque era numa subida e eu não conseguia. Eu parei o carro no meio, daí tinha uma equipe inteira de investigador e de escrivão na porta da delegacia, lá batendo papo, fumando. Eu parei o meu carro no meio da rua, puxei o freio de mão, desci, entreguei a chave e falei assim, será que vocês podem, por favor, estacionar o carro pra mim? Eu não consigo. Eu sou uma ótima advogada, mas pra estacionar carro... Ótimo. Eles deram risada, estacionaram o carro pra mim, eu fui super bem tratada dentro da delegacia, Então, eu acredito que as pessoas hoje em dia, meu Deus, eu tenho muito medo de falar isso, porque justamente por conta do que eu vou falar, elas gostam de contar histórias de uma narrativa que coloquem sempre elas numa posição de vítima. É um mimimi. Tipo, um negocinho, porque a advocacia criminal é perigosa pra mulher. Gente, não. Eu chego numa delegacia, eu não tenho tempo de pensar se eu sou homem, se eu sou mulher. Mas essa visão, às vezes, é alimentada por uma sociedade machista, né? Não é nem a questão, não é a mulher que se coloca no lugar de vítima.
É a sociedade que a coloca nessa posição. Então, mas aí pode até ser a sociedade, só que aí, vamos lá, você se prepara tanto para aquilo que você vai fazer, eu sei o que eu tô fazendo. Se a primeiro momento eu chego na delegacia desse jeito e eu sou olhada de uma forma diferente, a hora que eu abro a minha boca, que o cara sabe do que eu tô falando, que ele vê que eu sei o que eu tô falando, que eu sei o que eu tô fazendo, ele não tem chance de ser machista comigo. Entendi. E até quando ele é machista, eu só vou olhar pra cara dele e falar assim, então tá, espera aí. Me dá 2 minutos. Ele não vai. Ele vai pagar com a língua dele. É verdade. Porque realmente, você vai ouvir. Você ouve coisas. Esses dias mesmo, semana passada, eu fui fazer um flagrante, o policial virou pra mim e falou assim, eu acho que é a 3ª vez na minha vida que eu ouço isso. É porque eu não gosto muito de tratar com a advogada mulher. Falei, é, meu querido? Tá bom. Não tem problema não. Mas é que hoje só tem eu mesmo pra resolver. Mas a gente vai resolver, fique em paz. E eu não vou levar isso daqui pro pessoal. Cara, o cara tem 50 anos de polícia. Eu sei a minha competência. Perfeito. Entende? Então, é colocar isso na balança. Se você for levar tudo muito pro pessoal, tudo muito pro negócio aí você já sai perdendo. Aí sim você sai perdendo. Tá. Muito boa. Vamos para a segunda aqui. Vamos lá, passei nessa. Não, né? não. Eu queria... a gente tá, como a gente já falou aqui, de Instagram algumas vezes, redes sociais, você é muito ativa, eu tento também ser um pouco ativo. Tem muita gente repetindo hoje em dia que é impossível se estabelecer na advocacia na atualidade sem uma presença nas redes sociais, sem uma presença virtual. Isso é mito ou é verdade? De novo, mito. Você acha mito? Principalmente na advocacia criminal. Os bons clientes não estão lá. Perfeito. Não estão. Inclusive, há clientes que nem gostam que os seus advogados estejam lá também. Aí a cada escolha uma renúncia. E você precisa escolher onde você quer estar. Perfeito. Muito bom. Uma outra afirmação é que a gente ouve também toda hora, né, que todo dia as prerrogativas são violadas nas delegacias. As prerrogativas do advogado na delegacia a gente tem violação todos os dias. Se é mito ou é verdade? Então, depende. Porque aí depende de como você olha as histórias. E aí a gente volta lá na primeira pergunta que você me fez. Será mesmo? Como que você chega na delegacia? Sabe o que eu percebo, Ale? Que as pessoas hoje em dia, elas não se autorresponsabilizam pelas coisas. É sempre culpa do outro. É muito mais fácil sempre culpar o outro pra tudo. Então, como que você chegou na delegacia? Qual é a sua postura? Porque se eu chego sendo grossa, arrogante com a pessoa, ela vai... Qual é o espelho? A pessoa vai me devolver no espelho. Se a pessoa é grossa e arrogante comigo, e eu também sou grossa e arrogante com ela, ali você já gerou um conflito. Então, óbvio, eu não tô em todas as delegacias o tempo todo, eu faço bastante flagrante, é uma coisa que eu gosto muito, mas... Eu não tenho essa percepção. E aí eu não consigo... A galera que tá na minha volta, eu não vejo isso acontecendo. E aí, é óbvio, eu não tenho como fazer uma métrica muito maior. Mas eu consigo perceber que esse discurso vem muito da galera da falta da autorresponsabilidade, de como elas chegam nos lugares. De como elas também têm se portado. De que... Tem culpa aos dois lados. Eu também acho que a gente, advogado, precisa assumir um pouco da nossa culpa no sentido de como a gente quer ser visto, como a gente tem se mostrado nos lugares. Não, isso que você fala é muito interessante. Realmente é um assunto polêmico, né? Muito. Porque parece que a gente está passando um pano, mas não é isso. A abordagem é no sentido da gente se colocar, saber se colocar. Passa muito pelo que você já falou em outras perguntas anteriores, né? O conhecimento, a segurança, saber o que está fazendo. Então, eu sempre falo, né, que para um bom criminalista é imprescindível
conhecer o processo, ou seja, as regras do processo, o conteúdo do processo. Isso te dá segurança. Exatamente. Você vai chegar ali, mesmo as prerrogativas, ter consciência das prerrogativas, saber o que você tem direito e o que você não tem, porque até ao exigi-las com conhecimento de causa, você tem mais chance de ter êxito. E quando como você chega vai inseguro, né, de uma forma assim oscilante, insegura, isso realmente passa, né? E facilita a violação da prerrogativa. Facilita, porque o leão sente o cheiro do medo, né? É verdade. É uma coisa que simples, um exemplo clássico de que falta um pouco do bom, está faltando um pouco do bom senso. E se a pessoa sabe que aquilo ali não é uma violação de prerrogativas, por exemplo, cumprimento. Eu tenho visto muito nos grupos, eu faço parte de muitos grupos, onde o advogado fica bravo porque ele chega para cumprir um alvará dentro de um CDP e ele quer chamar as prerrogativas porque o CDP está demorando para soltar o cliente ou para... Isso aqui, a primeira coisa, aqui, cumprir alvará não é a função do advogado. A segunda coisa, não é uma obrigação das prerrogativas. Não é... aquilo ali é um procedimento interno do CDP. Logo, se é um procedimento do CDP, o não cumprimento daquilo não está afetando o advogado. Não é a prerrogativa do advogado que está sendo afetada. É o cliente. Seria o caso de quando muito, uma representação numa corregedoria, você pedir providência para o diretor da unidade, você tomar... Mas, que se você concordo, esperar 12 horas, o cliente é solto no outro dia às 10 horas da manhã, porque realmente, doutor advogado, não adianta você querer chegar no CDP às 18 horas depois da tranca. Primeiro que você não... Só você indo lá com o seu alvará, você não vai soltar, você não tá... Antigamente, você chegava numa delegacia, num CDP com alvará, você era solto. E aí, o quanto de alvará falsificado que nós tivemos? Então, e aí, chama prerrogativas. Eu fiquei um tempo na comissão de prerrogativas, eu não consegui. Sim. Porque chama prerrogativas, tá, mas a prerrogativa vai fazer o que aí? O que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer nada, doutor. Perfeito. Nosso próximo quadro... Ainda bem que acabou esse mitos e verdades. Meu Deus do céu, a próxima eu afundava. Perguntas rápidas, respostas diretas. Coisa simples. Não sei se melhorou. Não. Você já deu algumas dicas aqui. Uma pessoa que te inspira, alguém que na advocacia, no mundo jurídico, que é a sua inspiração. A advocacia criminal, por exemplo, enquanto mulher, Patrícia Mazzolini. Não, essa foi fácil. Porque ela chegava na sala, eu fiz Damásio, do cursinho, ela chegava lá na sala para dar aula e eu olhava e falava assim, ela sabe dar aula, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá falando, e ela tem uma delicadeza em falar, e eu falava assim, eu quero ser essa mulher quando eu crescer. Tô trabalhando isso aí, que a delicadeza nem tanto, mas também. Mas tá bem próximo. Um princípio que te guia na advocacia criminal, alguma coisa que é um mantra para você, algo que você tem como... Lealdade. Não tem como você... Aliás, eu acho que não só na advocacia, na vida. Na verdade, são dois. Gratidão e lealdade. Eu sou muito grata a todas as pessoas e leal a quem me ajudou, a quem me estendeu a mão, aos meus clientes. Então, não tem como você chegar em lugar nenhum na vida se você não for grata e se você não for leal às pessoas. Eu acho que lealdade, assim, porque até por conta da nossa profissão mesmo, do que a gente faz, cara, você tem que ser leal aonde você tá e o que você tá pisando, aonde você tá mexendo. É tudo muito perigoso, né? Sim. Então, é a lealdade. Uma prática da advocacia criminal que você acha que é um erro, assim, algo que você vê os advogados fazerem, que deveriam evitar, não deveriam... Tem alguma coisa? Ou algo que o advogado deve evitar para não ter problemas na advocacia criminal? Mentir pro cliente. Vender um sonho. Eu acho que é o principal. Olha, eu te solto em 5 dias. Você não vai soltar, a caneta não é sua. A caneta é do juiz. E às vezes o erro do advogado não é nem a má fé.
Às vezes ele, isso aqui é fácil, isso aqui é simples. Eu já soltei 1000 vezes. Eu falo mesmo assim, não prometo o resultado. A custódia não tá soltando 311 Nossa, de primário. Eu tô com um cliente preso há 20 dias. olha aí. E uma sala solta, na outra não solta. Como que eu vou falar pro meu cliente que eu solto? Eu já ponho lá embaixo. A primeira coisa que eu falo, não vai sair. Verdade. Semana passada, um porte. Arma raspada. Um 38 com raspado. Primário. 4 filhos. Um filho que ele cuida. Preso. Doutora, mas você não soltou esse BOzinho? Não, porque não sou eu que tenho a caneta. Perfeito. Não, a gente faz algumas coisas assim, né, que às vezes nem a gente acredita, né? Conseguiu um resultado assim que quando você pegou o caso, você falou, impossível, né? Mas a gente tem que ter a mesma maturidade para saber que aquele caso que a gente aparentemente é simples, né? Pode ter as complicações. Pode ter um juiz do lado de lá que vê diferente, que age diferente. Não, e hoje eu li uma coisa e é muito verdade, eu fiquei refletindo sobre isso. Às vezes tem um processo que é o processo que você mais se dedica, é o processo que você mais estuda, é o processo que você tem mais provas, é o processo que você mais tá lá, tá redondinho. O cliente é caixão e vela preta, 20 anos num tráfico. Porque o juiz conseguiu fazer uma matemática lá que ele chegou a 20 anos no tráfico. Como ele chegou? Só Deus sabe. Derruba no TJ? Não derruba. Não dá para prometer resultado. Eu acho que não se promete resultado. Esse é o grande... Você começou falando isso, né? E a gente chegando quase ao fim já, a gente volta nesse tema, mas acho que é a dica de ouro, né? Para quem quer ter paz na advocacia criminal. Principal Né? Paz não é uma opção. Paz, prometendo paz, ou não prometendo. Paz de espírito. Vamos... Paz de espírito? Não, também não tem. Não, mas você consegue dormir com a sua... Se der uma merda, Sim. você consegue dormir com a sua consciência tranquila no sentido de que, olha, eu fiz o que eu pude e é uma coisa que eu sempre falo e sempre faço. Eu sou inimiga do fim do processo. Cara, enquanto der pra fazer alguma coisa ali, eu tô lá cutucando, se tiver que entrar com 4 revisão criminal, eu vou fazer. Eu sou inimiga do fim do processo. Só que acabou, eu durmo com a minha cabeça tranquila. Eu fiz o que eu pude. Perfeito. Pude muito. Não, você realmente traduziu aqui. É angustiante, né, a nossa tarefa. Porque a gente se apega, às vezes, ao cliente. A gente sabe que o cliente é inocente, muitas vezes, e ele é vítima, do sistema, não é? Porque nos questionam muito de defender, às vezes, um cliente sabendo que ele é culpado. Mas as pessoas não percebem quantos a gente defende com a certeza da inocência e mesmo assim vê um resultado adverso, né? Para mim, me traz muito mais angústia esse aspecto do que defender alguém que eu sei que é culpado. É muito difícil trabalhar pro inocente. É muito mais difícil. É muito mais angustiante trabalhar para quem você tem certeza que não estava lá, que não fez, porque você sabe que o retorno vai ser ruim. Sim. Porque nós estamos vivendo tempos sombrios na advocacia criminal, nos nossos tribunais. A gente está vendo a salada que o STJ e o STF têm feito. O Tribunal aqui de Justiça de São Paulo, ele olha, você vai lá sustentar, você se sente... Invisível. De cada 20 sustentações, uma é deferida. E olha lá. E aí, quando é um inocente, você fala assim, cara, não é possível. Eu tenho um cliente acusado de um roubo. Ele foi condenado a 27 anos. Meu Deus. O menino tinha 21 na data do fato. Acabou com a vida dele. Eu já sustentei tudo que eu podia sustentar. A minha última esperança é que agora a gente subiu uma revisão e tá com sketch. É a última esperança que eu tenho, é essa. Mas ainda assim é bem pequena, porque... Mas temos a esperança. Eu sou como você. Inimigo do fim, se tem 1% de chance, a gente vai brigar para virar em 100%. Mas é o que você falou, é muito mais difícil trabalhar pro inocente, porque acaba que os dois, o inocente e o que realmente fez aquilo, ele tá no mesmo bolo. É muito difícil você pegar
alguém que vá tirar, que vá colocar ali, que vá destrinchar realmente o processo, falar um juiz garantista, Sim. que vai falar assim, não, isso aqui, vamos olhar com outros olhos. Olha, a gente vai ter que marcar uma continuidade desse nosso podcast, porque já passou o tempo. Tudo já, não Muito acredito. rápido. Já vamos encaminhando aqui. Falo pouco, né? No final. Não, fala muito, muito bem. Mas nós não vamos encerrar sem antes a gente ter o nosso último quadro, que é o nosso Momento Cultural, onde o nosso convidado é chamado a dar uma dica ou de um filme, ou de uma série, ou de um podcast, ou de um livro, alguma coisa que você viu nesses últimos tempos ou durante sua carreira que você acha que todos deveriam ver. Bom, eu cheguei falando, né, que eu tô viciada, eu sou viciada em séries de policiais, e vou até pegar o nome, eu vi umas séries turcas nos últimos dias. Que legal. Então, olha que loucura, né? O meu algoritmo, ele tá louco. Então, assisti uma série muito legal chamada Cemitério, que tá no Netflix, que é uma série turca, e eu quero achar o nome da outra aqui, que fala sobre feminicídio. Cemitério, essa é boa. Cemitério. É muito legal. Conta a história de uma equipe de polícia, e como se fosse a delegada, né? Lá eles não falam isso. E ela investiga crimes contra mulheres. E a equipe é largada pela polícia da Turquia, né? Pela instituição. E eles ficam num cemitério, como se fosse um cemitério de casos não resolvidos. Ah, entendi. E ela acaba resolvendo os casos. E é muito legal porque você consegue ter a percepção ali dos dois lados, né? De como age a mente de um psicopata, de alguém que tem uma mente realmente louca, e de como as investigações, elas são feitas e elas deveriam ser feitas. O Poder e a Lei também é uma série muito legal, que dá vários ganchos para o advogado. Eu acho que o advogado precisa de insights, assim, muitas vezes. Então, se você for pegando detalhes e prestar atenção, é bem legal. Muito bom. Eu também queria aproveitar hoje e dar a dica do O.J., o documentário do O.J. Simpson, que está no Netflix, que tem uma série já de alguns anos, uns 3 anos pelo menos, que era mais ficcional, mas esse aqui é um documentário de 4 episódios, eu assisti e achei muito legal. Tem informações muito interessantes do contexto histórico que estava envolvido no julgamento, das questões raciais, das questões com relação à prova, com relação à perícia. É bem interessante, porque estratégia faz parte de qualquer julgamento, e esse é um caso emblemático, né, que marcou a história dos Estados Unidos. Acho que é a maior celebridade que foi acusada de um crime capital, como ele foi transmitido ao vivo, né? Então, bem bacana, acho que tem muito aprendizado lá. Então fica aqui a dica, o caso O.J. Simpson também está no Netflix. É bom que a gente também consegue ver um pouquinho do que é a história da mídia, né? Dentro do processo criminal, porque a mídia pode acabar com a vida dos nossos clientes, né? Exatamente, como lidar com isso. Como lidar com isso é muito legal. Tamara, eu estou muito feliz, muito realizado de ter conseguido encaixar essa data para a gente estar junto aqui. Espero que realmente a gente volte aqui para continuar o nosso papo. Com certeza. E continue inspirando as pessoas, continue com essa energia, com essa garra que você tem. Muito que é isso que é nisso que eu me inspiro, né? Nessa energia que você tem, porque a gente precisa estar sempre se alimentando dessa esperança que a gente não pode deixar apagar, né? Então, parabéns pela sua carreira, continue firme e conte com a gente aqui. E parabéns também pela sua advocacia, por nos inspirar, continue nos inspirando. A gente quer ver vocês, e aí eu falo também pela OAB, a gente quer ver vocês fazendo uma gestão muito legal. Continuem trazendo jovens, continuem com o trabalho de vocês para que a gente possa cada vez mais, a advocacia precisa ser uma advocacia mais unida, né? A gente precisa um dos outros, não tem como, a gente não vai conseguir fazer sozinho as coisas, até para as prerrogativas, inclusive, você não consegue atuar nas suas prerrogativas sozinho, você sempre vai precisar de um outro advogado. É isso aí. A gente precisa estar junto. Muito obrigado. Você gostou, né? Com certeza. Nos siga na nossa rede social. Se você puder, compartilhe nosso podcast com os seus amigos, com os seus colegas, para que a gente possa fazer essa nossa comunidade crescer cada vez mais e nos tornarmos mais fortes na defesa da advocacia criminal tão importante
para a sociedade. Nos vemos, então, no próximo episódio de Um Café pela Ordem.